é suficiente. De novo, Jesus é suficiente. E se faltar o dinheiro, ele continua sendo suficiente. E se faltar uma companhia, ele continua sendo suficiente. Se faltar um amigo, ele continua sendo suficiente. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, porque nós temos essa convicção. O povo é pouco, somos poucos na cidade, o povo é pequeno, mas o nosso Deus é grande e suficiente nas nossas vidas. As nossas forças, o nosso desempenho, aquilo que nós podemos fazer, em nada pode ajudar a Deus. Deus é suficiente. Quando Jesus diz na cruz, está consumado, irmãos, é um motivo de alegria, é um motivo de júbilo para mim, porque quando eu me converti, eu carregava comigo a ideia que Jesus havia perdoado todos os meus pecados que eu havia cometido até o dia que eu tinha aceitado a Jesus. O tempo da ignorância, como nós costumamos dizer, que Deus não considera os tempos da ignorância, que a partir daquele momento eu teria que ser uma nova pessoa, uma nova criatura, e que Deus iria exigir de mim uma nova postura, uma nova conduta, mas aquilo não me trouxe paz ao coração, porque eu continuava cometendo algumas coisas e não havia ainda dentro de mim a certeza da salvação. E quantas vezes não é isso que acontece conosco? Nós tentamos ajudar a Deus com alguma coisa, como se a graça de Deus não fosse suficiente, como se o sangue de Jesus não fosse capaz de perdoar os nossos pecados. Mas eu quero dizer uma grande verdade nessa noite: se Jesus tivesse perdoado, sanado, lavado somente os pecados que nós havíamos cometido antes de conhecer o Evangelho, todos nós continuaríamos perdidos, irmão. Todos nós continuaríamos perdidos. Quantas vezes Adão pecou para que ele saísse do jardim do Éden, para que ele fosse expulso da presença de Deus e do jardim de Deus? Quantas vezes ele pecou, eu pergunto? Uma vez apenas. Uma vez apenas. Uma vez apenas. Uma vez apenas que Adão pecou foi suficiente para que ele fosse condenado diante de Deus. Quantas vezes nós pecamos hoje? Quantas vezes nós pecamos essa semana? Quantas vezes nós pecamos esse mês? Nenhum jejum, nenhuma oração, nenhum evangelismo que você possa fazer, nenhum ato de graça ou de misericórdia para com alguma outra pessoa, nenhum ato de piedade, nenhuma ajuda que você possa fazer ao seu vizinho. Isso pode até trazer conforto à sua consciência de que você está fazendo o seu dever como um bom servo de Deus, como um bom cidadão, mas isso nunca vai trazer paz ao seu coração, porque a única coisa que traz paz ao coração do homem é o perdão de Deus, e esse perdão de Deus ele é alcançado através de uma coisa somente: o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, ele sim é suficiente para me trazer paz, alegria, e para que eu possa entrar naquelas portas nessa noite, não só nessa noite, mas amanhã e o resto da minha vida, e entrar com júbilo, entrar com alegria, entrar saltando e louvando a Deus, porque Deus é suficiente na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é suficiente na sua vida, irmão. Não tem que ajudar a Deus com alguma coisa que você possa fazer. Não tem que ajudar a Deus. Largue esse fardo. Solte esse fardo, se livre dessa culpa. Quero dizer uma verdade nessa noite: uma só gota do sangue de Jesus é suficiente para lavar todos os pecados que você cometeu durante toda a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas quantas vezes nós tentamos dificultar as coisas? Quantas vezes nós tentamos ajudar a Deus, porque parece que aquilo que é simples não nos interessa. Nós apenas nos admiramos de coisas que são complicadas, difíceis, mas aí onde a sabedoria do homem erra, porque Deus não buscou as coisas grandes desse mundo. Deus não buscou os ricos desse mundo. Deus não buscou os sábios desse mundo. E uma vez Jesus orando disse: graças te dou, ó Pai, chorando, olhando para Jerusalém, chorando. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes, aos sábios, aos entendidos, mas as revelaste aos meus pequeninos. São as coisas simples, irmãos, que vão nos trazer felicidade. E somos nós mesmos que dificultamos isso, porque queremos ajudar a Deus. E como falei, em participação rápida, eu queria ler juntamente com os irmãos o versículo que está escrito no livro de 2 Reis, que vai fortificar esse pensamento nessa noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Reis. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, uma história bastante interessante, bem conhecida por todos nós, mas que nos dá nessa noite uma lição de suma importância para as nossas vidas, de muita valia. Capítulo 5, versículo 10, a história de Naamã. E o versículo diz assim: amém? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Amém. Esse contexto, irmãos, ele fala de uma época em que o rei da Síria tinha uma aliança com o rei de Israel. E o principal general de guerra do exército assírio se chamava Naamã. E a palavra de Deus nos diz que, mesmo esse homem não sendo de Israel, mesmo ele não fazendo parte do povo de Deus, por muitas batalhas, Deus deu vitória a Naamã. O Senhor deu vitória a Naamã. E ele, mesmo sendo um homem de muita reputação no seu país, muito considerado, muito rico, muito honrado pelo seu rei, de muitas vitórias, de muitas guerras, esse homem era leproso. E um dia, estando em sua casa, muito triste devido à sua doença, a sua esposa, demonstrando insatisfação com a situação do seu marido, começa a dizer algumas coisas, e então a serva da mulher de Naamã, que havia sido trazida do país de Israel, e era uma judia, uma israelita, uma criança apenas, ela ouviu os lamentos da esposa de Naamã, a tristeza dela, e disse: olha, minha senhora, na minha terra e no meu país há um homem de Deus, profeta do Senhor. E se Naamã estivesse na presença desse profeta, certamente ele ficaria com a sua doença, ele ficaria curado. Então, essa mulher se enche de esperança nessa porta que se abre, nessa oportunidade que se abre para a cura do seu marido. E ela vai contar a Naamã o que a sua serva lhe fez. E Naamã, também muito entusiasmado com a notícia, leva as palavras daquela pequena criança aos ouvidos do seu rei e lhe comunica da existência desse profeta na terra de Israel. E Naamã, devido ao seu prestígio, devido à sua conduta, devido às muitas vitórias que havia lhe concedido, recebe do seu rei muito ouro, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes na época, e
era uma riqueza absurda isso naquela época, era um presente real. E Naamã sai da terra da Síria com todo esse tesouro e vai levar esse presente ao rei de Israel, dizendo que quer ficar curado da sua doença. E Naamã, chegando no país de Israel, vai diretamente conversar com o rei de Israel, levando todos esses presentes, todo esse ouro, toda essa prata, essas mudas de vestes, e comunica ao rei de Israel da sua doença e da sua vontade de ser curado naquele país. Quando o rei de Israel recebe essa notícia, ele a tem como uma afronta do rei da Síria, e ele rasga as suas vestes. Ele rasga as suas vestes e diz aos servos dele: vocês estão vendo que esse homem busca a oportunidade contra mim para romper a aliança que ele tem comigo e guerrear comigo. Acaso sou eu Deus para que eu possa restituir saúde a alguém? Por acaso eu sou Deus para que eu possa conceder saúde a um doente, a um leproso? E rasga as suas vestes. E a notícia da vida de Naamã, do motivo da vida de Naamã, e de que o rei havia rasgado as suas vestes, percorre as ruas de Israel e chega aos ouvidos de Eliseu. Quando Eliseu escuta isso, o profeta do Senhor, quando ele ouve essa notícia que o rei havia rasgado as suas vestes, ele manda o seu servo ao rei de Israel e diz: por que rasga o rei as suas vestes? Mandai esse homem vir até a minha casa, e quando ele chegar na minha casa, eu vou provar que há profeta e que há um homem de Deus no país de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E Naamã sai com todos os presentes para a casa de Eliseu. Quando chega na casa de Eliseu, irmãos, um detalhe: Eliseu chega com todo, Naamã chega com todo o seu aparato na frente de uma casa humilde e simples. Aqui Eliseu morava, um status de governante de outro país. E um detalhe, irmãos: Eliseu não saiu da sua casa para atender a Naamã. Ele mandou o seu servo. Quando Naamã chegou na frente da casa de Eliseu, Eliseu não foi receber Naamã com bajulação, não. Ele mandou o seu servo um recado: disse: diga a Naamã que está lá fora, pelo seu servo, que é assim, diga a ele que vá no Rio Jordão e dê 7 mergulhos, que ele vai ficar curado da sua doença, da sua lepra. E quando Naamã se sentiu nesta situação, ele externou o seu sentimento de raiva por ser tratado daquele jeito. Ele disse: eu pensei, está escrito, eu pensei que esse homem sairia, imporia as suas mãos sobre a minha cabeça, faria uma oração muito bonita, pensava ele então, invocaria o nome do seu Deus, e eu seria curado, e eu seria limpo da minha doença, da minha lepra. O sinal é ranceríase, né? Tem cura hoje já, naquela época não tinha. Por acaso, na minha terra, não tem rios com águas muito mais limpas do que o rio Jordão, esse rio de água barrenta, e sai enfurecido por tudo que tinha. Quando ele sai enfurecido, irmão, com raiva, porque Eliseu não saiu da casa dele para atender ele, fazer uma oração na cabeça dele e ele ser curado. E ele sai com raiva. Quando ele vai pelo caminho, um dos servos dele diz: ó meu Senhor, é aqui o versículo que nós lemos. Ó meu Senhor, se esse homem tivesse pedido uma coisa muito difícil, se esse homem tivesse pedido uma coisa que você, o Senhor nem imaginasse, fosse difícil, o Senhor porventura não teria feito. E Naamã considerou aquele conselho.
quando passou pelo Rio Jordão, deu 7 mergulhos. E depois do 7º mergulho, ele viu a sua pele ficar curada. Mas o que eu quero me ater nessa noite é que Naamã pensava consigo mesmo que Deus seria dele uma coisa muito difícil, mas Deus lhe propôs uma coisa simples. E na sua inteligência natural, ele não compreendeu o chamado de Deus para a vida dele. E quantas vezes nós não temos que abrir a nossa visão, não temos que abrir o nosso olhar, e questionarmos a nós mesmos, e confrontarmos os nossos objetivos de vida, os nossos ideais, os nossos sonhos, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus propõe para as nossas vidas. Nós sempre esperamos coisas muito difíceis, e pelo fato da mensagem do Evangelho ser simples, isso às vezes confunde a nossa cabeça. Quantas vezes você não pensa consigo mesmo, sempre, quanto a fazer a obra de Deus? Se fazer a obra de Deus é somente ser enviado para outro país, é gravar um CD. Só sou um cantor, só gravar um CD. Eu só vou pregar um dia quando Deus me der o dom, e eu souber falar eloquentemente. Deus não exige isso de nós, irmão. Deus quer coisas simples. Comecemos com as simples. Comecemos com as fáceis. E Deus vai nos abençoar. Deus vai nos honrar. Deus vai nos ajudar. Mas o problema é que às vezes nós exigimos muito de nós mesmos e de Deus até. E nós nos enganamos quanto àquilo que Deus é e quanto àquilo que Deus quer se mostrar para nós. Eu tenho dito, algumas vezes que eu falei aqui na igreja também, esses dias, que nós, até mesmo com respeito a Deus, não olhamos a Deus mais como nós tínhamos que olhar. Ainda estamos olhando para Cristo da cruz. Ainda estamos olhando para Cristo crucificado, um Deus morto, sangrando, humilhado, sendo maltratado por soldados romanos, um Deus impotente de fazer algo, sendo morto numa cruz. Esse não é mais o nosso Cristo, irmãos. Esse não é mais o nosso Deus. O nosso Deus não é mais o descrito pelo profeta Isaías, capítulo 53, quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um venor perante nós, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecendo em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas eu quero dizer nessa noite, irmãos, esse não é mais o meu Cristo, o Cristo crucificado. O meu Cristo, o meu Deus, o meu Senhor é aquele que foi morto sim, mas ressuscitou ao terceiro dia e está agora nas alturas, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós que somos pecadores, mas somos remidos e lavados pelo sangue dele. Bendito é o Senhor. E quem foi o Cristo que João viu? Um homem vestido de uma veste lá, branca, alva como a neve, até os seus tornozelos, os seus pés semelhantes a latão reluzente, os seus olhos brilhando como chama de fogo, a sua voz como voz de muitas águas, o seu cabelo branco como a neve, do seu peito um cinto de ouro. Bendito seja o nome do Senhor. E da sua boca saiu uma espada pontiaguda, bicúmia, a mesma que está descrita
escrita em Hebreus 4:12, que ela penetra até a divisão da minha alma e do meu espírito, e é apta e capaz para discernir os pensamentos e as intenções do meu coração. Esse é o meu Cristo, esse é o meu Deus. Não é o Deus que o mundo pensa, porque é o Deus que o mundo não conhece. O Deus dessa igreja é grande, irmãos. Como eu disse, o povo é pouco, é simples, é humilde, mas Deus é bom. E é assim mesmo. Quando Gideão sai com 33 mil homens para a guerra, quando Gideão sai com 33 mil homens para a guerra, e Deus vai falar com ele, e diz: manda os covardes voltar. E faz uma proposta para ele, como ele saberia quem seriam os covardes. Mas Deus diz ao motivo a Gideão: e se você sair daqui para a guerra com 33 mil homens, quando vocês ganharem a guerra, vocês vão dizer: ganhamos o nosso próprio mérito, ganhamos com nossa própria força, ganhamos com nossa própria inteligência de guerra. Mas só restou 300 homens, bem pouquinho, com a força pouca, com pouca gente. Mas sabe por que Deus faz isso? Para quando Deus der a vitória, você possa dizer: só Deus. Para que quando Deus lhe der a sua vitória, o seu vizinho possa dizer: só Deus veio na vida daquela pessoa. Sabe por que Deus faz isso? Para que quando você se formar, você não se orgulhe e diga: eu consegui porque eu estudei muito. Para que quando você comprar o seu transporte, você diga: eu consegui porque eu trabalhei. Para que quando você conseguir a sua empresa, você não se orgulhe e diga: foi muito suor dele, foi muito empenho, foi muita economia. Se guarde disso. Cuidado. Porque a glória pertence só a quem usa mais de Deus. Quando Deus concede vitória, Deus concede a pessoas pequenas e a pessoas simples, para que quando a vitória for obtida, a glória seja dele. Entenda isso. Deus trabalha com o povo pequeno, com coisas simples, para que a glória seja somente de Deus, irmãos. Entenda isso. Não exija muito de si mesmo. Não deseje coisas grandes, mas se acomode às simplicidades, às humildes, e Deus vai lhe abençoar. Quando Jesus começou o seu ministério, ele não foi aos principais sacerdotes da época, ele não foi na casa de Caifás, nem de Anás, ele foi na casa de pecadores, foi na casa de prostitutas, foi na casa de ladrões. E quando ele visitou essas casas, irmãos, ele foi questionado por isso. Quando ele foi na casa de Mateus, que era publicano, e naquela época o publicano era muito recriminado pelos judeus, porque o republicano ele estava a serviço do Império Romano contra o seu próprio país, contra a sua pátria. Ele cobrava impostos dos seus irmãos, a serviço de outro império. E Mateus não era muito bem visto pelos seus, mas Jesus foi na casa de Mateus. Quando Jesus foi na casa de Mateus, ele foi questionado e disse: por quê? Alguns dos principais apóstolos questionaram os discípulos de Jesus. E disse: porque o seu mestre, ele anda na casa de pecadores, na casa de pessoas simples. E Jesus, arrazoando a mente das pessoas, porque ele sondava, ele respondeu: eu não vim para os justos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os pecadores. A quem Deus veio? A quem Jesus veio? Para nós, povo pequeno e simples.
Ó povozinho de Jacó, ó velhozinho de Jacó, o teu Deus te ama. Quantas vezes alguém questionou você e disse: onde está o seu Deus? Olhando a simplicidade da sua vida, onde está o seu Deus? Mas eu posso dizer nessa noite, pela palavra de Deus: ó povozinho de Jacó, ó velhozinho de Israel, o teu Deus te ama. O Senhor te ama. A sua força é pouca, o seu desempenho é pequeno, você está coberto de limitações e a sua estrutura mostra muito bem isso. Mas Deus conhece você, Deus sabe até onde você vai, Deus sabe até onde você suporta. E quando as suas forças não derem mais, Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus vai estender a sua mão e o seu braço forte, bendito seja o nome dele. Mas quando você se acomodar à sua simplicidade, quando você compreender a sua pequenez, Ele vai se mostrar como Deus grande na sua vida. Temos um grande exemplo disso, o apóstolo Paulo. Ele falando e escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, provavelmente questionado quem ele era, ele diz: porventura não sou eu, da tribo de Benjamim, cidadão romano, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus. Essa expressão hebreu de hebreus na época significava um em 1000. A cada 1000 homens ele era o primeiro. Fui zeloso quanto à lei, fui fariseu. E ele foi discípulo de Gamaliel. E Gamaliel foi discípulo de Hilel. E Hilel até hoje, pelos judeus, é considerado o maior de todos os rabinos. E ele foi discípulo de Gamaliel, e Gamaliel foi discípulo de Hilel. Era um homem que tinha uma conduta e um conhecimento muito grande das escrituras. De tal forma, irmãos, que ele, na sua época, recebeu cartas de recomendação para prender os cristãos em outro país, em Damasco. Não era um homem simples, um homem qualquer. Era um homem de muita estrutura, participando do sinédrio da sua época. Mas quando esse homem se converte ao Evangelho, ele entende a luz do Senhor, e o Senhor aparece a ele no caminho de Damasco. Quando ele começa a pregar o Evangelho, ele não vai usar a sua sublimidade de palavras. Quando ele mesmo diz aos escreve aos Coríntios: porventura eu cheguei para vós anunciando o Evangelho a vocês com sublimidade de palavras? De maneira nenhuma. Antes cheguei a vós, anunciei a vós o Evangelho, mostrando o Cristo da cruz. Porque os judeus pedem sinais, os gregos querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo Jesus, poder de Deus e salvação de Deus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Sabe por quê? Deus não se mostra suficiente na minha vida, porque eu abraço o Evangelho. Mas eu digo: Senhor, o Senhor me faz feliz, mas eu ainda preciso disso na minha vida para me completar. Quantas vezes você não disse isso? Quantas vezes você não disse com medo de Deus, mas quantas vezes você não pensou nisso? Senhor, eu sou feliz com o Senhor, mas a minha felicidade só está completa quando o Senhor me der isso. Ei, irmão, nós, Jesus é suficiente. Aleluia. Saia com isso na sua cabeça. Antes de você dormir, questione a você mesmo: ei, Jesus é suficiente na minha vida? Se eu perder isso, eu continuo sendo feliz? Se eu não tiver mais isso, Jesus vai continuar sendo suficiente? Irmão, solte o fardo. Solte o fardo. Deixa ele cair. Deixa essa culpa para lá. Se o seu coração lhe condena, maior é Deus do que o seu coração.
Jesus é suficiente. Jesus é capaz. Nós não clamamos a um Deus que não pode, a um Deus que não faz, a um Deus que não é. Ele pode, ele faz, e ele é, e ele continua sendo, é o mesmo ontem e hoje, e vai ser eternamente. Jesus é suficiente. Bendito seja o nome dele. E bendito seja o nome do Senhor, como eu falei, minha participação ia ser rápida. Mas foi isso. Naamã esperou um pedido muito difícil. Mas Eliseu mandou ele tomar banho no Rio Jordão, e ele achou isso uma coisa simples, mas não quis saber da vontade de Deus. Então eu devo guardar isso para a minha vida, né? E Deus, Ele às vezes pede da gente coisas simples, e nós às vezes desprezamos. Pensei que o Senhor ia me dar algo mais precioso. Eu pensei que o Senhor ia me pedir algo mais valor. Mas Deus está me dando isso. Mas lá na frente você vai ver o valor disso que Deus está me dando. Porque Deus sabe a nossa estrutura, Ele sabe o que faz. Nós não conhecemos a mente do Senhor. Nós somos limitados no nosso entendimento quanto àquilo que Deus quer para a nossa vida. E esse mesmo apóstolo Paulo, no finalzinho do capítulo 11 de Romanos, ele mergulha no entendimento dessa palavra. Parece que essa palavra para ele é um rio muito profundo. E ele mergulha, e ele mergulha, e ele mergulha. Na mente dele, no pensamento de Paulo, parece que esse rio não termina. Parece que ele não chega ao fim dessas águas. E ele continua mergulhando no rio de Deus. Quando ele percebe a vontade de Deus na sua vida, quando ele percebe que essas águas não chegariam ao seu fim, ao seu final, é que ele clama: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe concedeu algo para que depois lhe fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A ele glória no céu, a ele glória na terra, a ele glória embaixo da terra, a ele glória na igreja, a ele glória noite, porque a glória pertence a Deus, a glória pertence ao Senhor, através de coisas simples, através de coisas pequenas. É que alguém vai olhar para você, você é pequeno, você é simples, mas vai dizer: Deus me deu vitória a ele, porque o Deus dele é grande.